Boa noite, o meu nome é Guilherme e eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, da UFLA. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu intitulei Como Nossas Atitudes Influenciam no Curso de uma Pandemia. E bom, eu gosto de começar a pensar nessa questão vendo essa representação gráfica, onde a gente vai ter no eixo X uma escala de tempo e no eixo Y o número de pessoas doentes. E a linha tracejada representa a capacidade limite que os hospitais têm. Então, dentro dessa imagem, a gente tem dois possíveis cenários. Um primeiro, que é um cenário ruim, onde a gente vai ter muitas contaminações em pouco tempo e, consequentemente, teremos uma sobrecarga do sistema de saúde. Nesse ponto, a gente tem que pensar que um sistema de saúde sobrecarregado, ele não consegue atender de maneira adequada todas as pessoas, sejam elas buscando tratamento para o Covid ou buscando qualquer outro tratamento. E a gente tem um cenário que é um cenário bom, melhor que o anterior. E por que ele é melhor? As contaminações desse cenário são diluídas no tempo. Ou seja, o sistema de saúde ele consegue trabalhar dentro dos limites que ele consegue atender todo mundo de maneira adequada. E o que a gente pode fazer para tentar fazer esse cenário ser a nossa realidade? Existem algumas recomendações. Por exemplo, o distanciamento social. E por que o distanciamento social vem sendo recomendado constantemente? Primeiro, ele evita com que a gente tenha contato com pessoas contaminadas. A gente evitando pessoas contaminadas, a gente evitando ter contato com essas pessoas, a possibilidade da gente se contaminar diminui consideravelmente. Além disso, pessoas contaminadas ficando em casa, elas deixam de ser possíveis disseminadores desse vírus. Aqui cabe lembrar que uma pessoa ela pode estar contaminada e ela pode não saber disso, ela pode não ter nenhum sintoma. Ela pode ser uma pessoa contaminada assintomática. Por isso que é tão importante todo mundo ficar em casa. Então, a gente tem aqui uma representação disso, onde a gente tem no eixo X uma escala temporal e no eixo Y a taxa de crescimento diário de pessoas contaminadas. Então a gente tem duas medidas de isolamento social aqui. Em vermelho, a gente tem proibição de aglomerações. Então, antes da implementação aqui representado na linha tracejada, a gente tem um crescimento diário de pessoas contaminadas. A partir da contaminação, a gente tem uma estabilização disso, até que no final diminui um pouquinho. Já no azul, a gente pode ver, ele representa o lockdown, e a gente pode ver, mesmo cenário antes da implementação, onde o número de pessoas contaminadas estava crescendo, e a partir da implementação a gente já vê uma diminuição do número de pessoas contaminadas diárias. Então a gente pode perceber que nesses dois casos existe uma resposta positiva a essa ação de distanciamento social. A gente também pode ver aqui, mesmo pensamento onde o eixo X é uma escala diária, em dias, e no eixo Y o crescimento, e a gente vê, tanto para escolas públicas, aqui representado em amarelo, quanto para restaurantes, a implementação de fechamento desses estabelecimentos. E a gente pode ver que para as escolas públicas, ela se mantém constante no padrão que ela estava mostrando, e para restaurantes a gente vê uma diminuição da contaminação diária. Então a gente pode ter uma ideia, baseada nesses dois gráficos, que sim, o distanciamento social é uma medida que tem se mostrado eficiente. Só que a gente entende que existem pessoas que não podem manter o isolamento social por diversos motivos. Ou não pode manter 100% do isolamento social. Aí a gente tem a recomendação do uso de máscaras, que não é tão eficiente quanto o isolamento social, mas é uma medida ainda assim eficiente. Ela consiste numa barreira física pessoal, então eu estou protegendo a minha boca e o meu nariz do contato direto, e além disso,
ela diminui a chance das pessoas disseminarem esse vírus. Então, a gente pode perceber aqui, nesses gráficos, onde a gente tem no eixo X, a cobertura de máscara, ela varia de 0 a 1, é uma porcentagem no caso. Então, por exemplo, eu saí e mantive a máscara no meu rosto o tempo inteiro, de maneira adequada. Então, eu estou em 1. A cobertura foi total. Eu saí e tirei a máscara por algum momento para respirar. Já começa a diminuir essa cobertura. A gente tem no eixo Y a eficiência das máscaras, e aí aqui vai depender. É uma máscara de tecido, é uma máscara que tem filtro, cada máscara tem a sua eficiência. E a gente tem as escalas de cores, onde a gente tem o pico hospitalar de internações por Covid. Então, o mais azul são picos bem baixos e chegando no amarelo são picos mais altos. Então, se a gente parar para pensar, nos dois cenários, a gente consegue perceber que a máscara tem certa influência. Por exemplo, se a gente pega 100% de cobertura da máscara com uma máscara de 80%, nos dois cenários ela está perto do azul, ali em menores picos de internações. E o que representa esses dois cenários? A única coisa que muda é esse beta, que é a taxa de contaminação da doença. Ou seja, no primeiro cenário é um cenário onde é mais fácil você se contaminar, e no segundo cenário, à direita, é um cenário onde é mais difícil você se contaminar. Mas a gente consegue perceber que, independente do cenário, o uso de máscara, ele diminui os picos hospitalares. Então, a gente pode ver aqui, nessas 6 projeções, isso. Então, a gente tem, na linha de cima, o uso de máscaras em 20%, em 50%, em 80%. Então, ou seja, eu saí, eu mantive a máscara no meu rosto 80% do tempo, ou 50%, ou 20%, e as cores dentro de cada gráfico representam a eficiência da máscara. Então, eu estou usando uma máscara, por exemplo, com filtro, seria uma máscara de 80%, por exemplo. É a linha mais escura nos 3 gráficos. Eu estou usando uma máscara de pano, talvez seja uma máscara de 20% de eficiência. Então é representado no gráfico mais claro. E a gente tem o gráfico que é a linha preta, que é sem máscara. E lá embaixo a gente tem a linha pontilhada, que representa os dados reais coletados. E nessa linha de cima a gente tem o beta, que é a taxa de contaminação da doença, fixo. Então a gente pode ver aqui que no eixo X temos uma escala temporal e no eixo Y mortes diárias. Em todos os casos que está sendo representado aqui, as projeções mostraram que o uso de máscara ela é eficiente para diminuir o número de mortes diárias. Ou seja, independente se eu usar uma máscara durante todo o tempo, independente se eu estou usando uma máscara com filtro ou não, essa máscara está cumprindo o papel. Obviamente, usando a máscara durante todo o tempo, usando uma máscara melhor, a gente teria um cenário melhor, que seria, por exemplo, esse gráfico mais à direita, em verde, onde a gente tem o verde escuro representando o número de mortes, onde a gente tem pessoas usando a máscara 80% do tempo com 80% de eficiência. Então a gente tem mais ou menos 2.000 mortes diárias contra, nesse mesmo gráfico, se você está sem máscara, você tem quase 8.000 mortes diárias. E a gente consegue encontrar esse mesmo padrão nos 3 gráficos abaixo, onde a gente tem as mesmas cores representando as mesmas coisas. A única coisa que vai mudar é que o beta agora, que de novo é a taxa de contaminação da doença, é um beta variável. Mas do mesmo jeito a gente consegue ver esse padrão, onde as máscaras influenciam de maneira positiva no curso da doença. Então a gente pode concluir que tanto o isolamento social
quanto o uso de máscaras são medidas que mostram uma eficiência para a gente tentar chegar naquele cenário onde a gente não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Obviamente, existem outras medidas. Infelizmente, a gente não teve tempo de falar sobre todas elas, mas todo mundo sabe sobre uso de álcool para higienizar compras, por exemplo, lavar as mãos. Então, tudo isso são medidas que a gente deve adotar para chegar num cenário mais próximo possível daquele cenário que eu mostrei lá em cima, que é o cenário onde a gente não sobrecarrega o sistema de saúde. Gostaria de agradecer a todos por me escutar. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar algumas sugestões de leituras e também vou deixar os textos que eu li e artigos para preparar essa apresentação. E meu contato está ali para quem quiser conversar, tirar dúvidas. Muito obrigado, viu?